A América foi por muitos anos o sonho de todo brasileiro, mas será que esse sonho mudou de endereço? Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Areta, moro na Alemanha, tenho 7 anos. Estou com esse cenário aqui porque eu estou de mudança. E aqui no meu canal eu trago dicas sobre vida na Alemanha, o dia a dia, mudanças e toda essa rotina, burocracia, vistos, estudos e etc. Porque tantos brasileiros estão escolhendo a Europa como o novo lar e não mais os Estados Unidos como era antigamente. Nós vamos falar também sobre os desafios que é sair do Brasil e ir para outro país. Vamos abordar também a fórmula perfeita para não ter sucesso nisso. Vocês estão preparados? Porque eu estou. Um dos principais motivos que leva o brasileiro a sair do Brasil é a qualidade de vida, que engloba segurança, transporte público, educação e saúde. Um outro motivo, especificamente, não para a Europa inteira, mas para Portugal, é a proximidade com a língua, porque quando você vai migrar já é tão penoso, sabe? Você acaba deixando família e tudo que você tinha, ou talvez nada, porque talvez você não tinha nada, você largou nada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para ir para um lugar diferente, onde você não conhece ninguém, onde você, sabe, precisa se adaptar, a língua é muito importante quando você consegue fazer essa comunicação com as outras pessoas. Então, Portugal acho que tem sido a escolha número 1 dentre os países da Europa para o brasileiro por conta da proximidade da língua. Realmente existe uma comunidade, pode dizer assim, de brasileiros em Portugal. Há uns anos atrás, essa escolha não era a Europa, não era Portugal em si. A escolha era os Estados Unidos, porque conseguia se fazer riqueza lá com muito mais facilidade e você não tinha a burocracia de você ter que tirar um visto. Obviamente que muitas pessoas já saíam do Brasil com o visto para ir para os Estados Unidos, mas você também poderia chegar lá e acabar ficando, que foi o que muitas pessoas fizeram. Só que aí com o cerco, vamos colocar assim, se fechando por conta, né, da imigração ilegal e etc., muitas pessoas estão imigrando e escolhendo ir para Portugal ou sair até dos Estados Unidos e ir para Portugal. Uma pesquisa do Instituto Diáspora Brasileira diz que 48,6% dos brasileiros que saem do Brasil têm retornado com os seus sonhos frustrados. A gente vai entender por que isso acontece. Muitas pessoas têm a ideia, né, essa ideia de qualidade de vida e etc., e acaba largando o Brasil ou saindo do Brasil para buscar isso aqui fora. Só que quando você vem com a mente fechada, quando você não se prepara psicologicamente, financeiramente para isso, você acaba frustrando os seus sonhos e tendo que retornar ao Brasil. E se antes, quando você saiu do Brasil, você já não tinha nada, quando você retorna, você tem menos nada. É isso que tem acontecido com muitas pessoas. Obviamente, a internet ela tem contribuído muito para isso, porque a gente vê aqui muitas pessoas, né, idealizando e falando o quanto aqui elas estão isso, estão aquilo, quanto aqui elas podem isso, podem aquilo, que acaba trazendo essa ideia distorcida, podemos dizer assim, para as outras pessoas. Quando você não fala realmente o que você passa quando você sai do Brasil, melhora a sua vida em muitos aspectos. E isso não é uma mentira, isso é uma verdade. A sua vida melhora em muitos aspectos, mas não são todos. Eu posso dar um exemplo meu básico de coisas que eu fazia no Brasil que hoje eu não consigo fazer aqui. Por exemplo, eu não faço a unha aqui porque é extremamente caro. Não consigo fazer. A unha nem da mão nem do pé. Eu faço eu sozinha. Não faço sobrancelha, não pinto o cabelo, não vou ao salão de cabeleireiro. Muito difícil, não. Nem vou falar muito difícil. Eu nunca fui. Porque isso, tipo, saiu da minha realidade. Não é uma coisa mais que eu consigo fazer estando aqui. Primeiramente porque é muito caro e segundo porque os profissionais não são bons. Então, o brasileiro que tem uma vida, um padrão de vida médio do Brasil, ele sai do Brasil procurando, né, uma melhor qualidade de vida e segurança, etc. A segurança ele vai encontrar.
Mas essa qualidade de vida, posso falar financeira, né? Essa melhoria financeira acaba não acontecendo, porque você trabalha muito, 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 e o dinheiro é sempre para pagar contas e pagar coisas, e você não consegue ter aqueles, sabe, aqueles luxos que a gente tem no Brasil, que é ir uma vez por semana no salão de cabeleireiro, estar com as unhas feitas sempre. Você não consegue, mas você consegue outros bens materiais? Consegue, mas aí você tem que botar na balança para ver se vale a pena. Vale a pena para você? Falando de Europa de modo mais abrangente, aqui na Alemanha e em outros países que a língua não é o português, uma das coisas que acontece muito é o brasileiro sair do Brasil e ir para esses outros lugares, como Londres, que antigamente era a Europa, ou aqui, ou em outro lugar que é, por exemplo, Irlanda, que é falante da língua inglesa, e a pessoa viver como se estivesse no Brasil. Areta, o que você quer dizer viver como se estivesse no Brasil? Eu quero dizer que é você sair de lá, vir para cá, não tentar se integrar na cultura, você não falar o idioma, você literalmente não ter a mudança, porque mudar de país não é só mudar de país, é mudar de mentalidade. E aí, quando você muda de país, mas você não muda de mentalidade, você tem aquela vida que você tinha no Brasil em outro país e sozinho ou rodeado de brasileiro. Então, meio que não mudou nada. Você consegue comprar uma coisa ou outra, mas a sua vida não mudou do jeito que ela poderia, talvez, mudar, se expandir por conta do idioma. Então é muito importante quando você pensar em sair do Brasil para ir para outro lugar que não seja Portugal, né, um lugar que não fale o idioma, que você esteja realmente aberto à cultura, mas não apenas pela língua. Obviamente que tem muitos brasileiros que saem do Brasil, vão para Portugal e querem viver como se, sabe, como se estivesse no Brasil. Chega lá e fala, porque no Brasil é assim que funciona. Minha irmã, você não tá mais no Brasil. Se você quer que as coisas funcionem como funcionam no Brasil, você fique no Brasil. Entendeu? É difícil. A verdade dura de ser dita, mas é a verdade. Então esse é um dos motivos que faz o brasileiro sair do Brasil e depois ele tá em outro país e aí ele começa a falar, ai, mas aqui é assim, aqui é assado. Obviamente, gente, nenhum país é perfeito. A Alemanha vai ter os seus defeitos e os seus benefícios, o Brasil vai ter, a Irlanda vai ter, Portugal vai ter, todo lugar vai ter. Só que você tem que decidir o que, sabe? O que se sustenta? O que é que você consegue lidar? Com quais das coisas ruins que tem em cada lugar você consegue lidar? Então você tem que sair do Brasil preparado para isso. Não sair do Brasil no oba-oba que eu vou chegar lá, vou comprar um iPhone, minha vida vai ser perfeita, porque não vai. No Brasil você trabalha muito. Aqui, posso dizer, não aqui na Alemanha especificamente, mas se você for para Portugal, por exemplo, você vai trabalhar o dobro que você trabalha no Brasil. Você vai ter uma vida um pouco melhor, mas você vai ter que trabalhar muito, 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 muito para isso. E fora que tem várias questões, né, de xenofobia, não só em Portugal, mas aqui em qualquer lugar fora do seu país de origem vai acontecer. Então, psicologicamente, você precisa estar preparado para isso, para que esse motivo, né, de você sair do Brasil e você não se integrar na cultura pro país que você tá indo, não seja um motivo que te faça retornar porque você não consegue se sentir pertencente àquela cultura, você se sente simplesmente um peixe fora d'água. Como eu disse no início do vídeo, eu quero falar sobre a fórmula perfeita, tá? No meu ponto de vista, de você sair do Brasil e fazer a coisa não dar certo. O primeiro é a falta de integração, que a gente já falou aqui, né? Da cultura, a falta do idioma e você ter essa comparação o tempo todo de que no Brasil é assim, no Brasil é assado. E, sabe, vir com essa mentalidade de que tudo vai ser perfeito, e aí quando você chega aqui e dá de cara com a realidade, Areta, mas é tão ruim assim? Não é que é tão ruim assim, mas o início é muito, muito difícil, e você não pode vir achando que muitas coisas que você vê na internet é simplesmente verdade, você vai chegar aqui e vai na árvore e colher uns euros, porque isso não vai acontecer. Então, venha com a cabeça aberta, venha pensando que do mesmo jeito que você trabalha muito no Brasil, você vai trabalhar muito aqui, tá? Para as coisas dar certo. E se integrar literalmente com a cultura, que não é apenas o idioma e essa questão de você só ter comunidade brasileira, só andar com brasileiros, reclamar o tempo todo porque no Brasil era assim, no Brasil era assado, mas é também você começar a se rodear da cultura do próprio país. Da cultura que eu digo
conhecer as pessoas, né, que nasceram e vivem naquele país, conhecer a comida do país, isso é tão importante, porque muito da cultura tá na gastronomia local. Ainda que você não goste, mas experimente, esteja aberto para o novo. Não esteja sempre ou apenas com brasileiros. Ah, Areta, mas é bom a gente estar... quando a gente tá longe de casa, tá perto de quem, né, se parece com a gente, é muito bom. Mas muito no início isso te afasta muito dos teus objetivos. Outra coisa é ter objetivos claros. Por que você está saindo do Brasil? E ter objetivos de chegar em algum lugar. Não simplesmente eu vou tentar a vida e ponto final. Mas eu quero construir uma família. Eu quero que minha família tenha uma estrutura boa. Eu quero estar assim em tantos anos. Eu quero chegar a esse patamar. É você ter objetivos claros e não viver a vida apenas por viver, né? Trabalhar ali, gastar o dinheiro todo e não ter planejamento para o futuro. Porque do mesmo jeito que aconteceu lá nos Estados Unidos, que esse era o ponto, né, do vídeo, as pessoas saindo para vir para a Europa, para Portugal, ou saindo do Brasil, não indo mais para os Estados Unidos, é que as pessoas foram para lá, curtiram a vida e não se prepararam para esse momento, que é você simplesmente agora não pode mais estar naquele lugar, você tem que sair dele e você não tem um plano B, sabe? Você não se preparou, você não se legalizou, no caso das pessoas que estavam nos Estados Unidos, você foi vivendo a vida e deixando as coisas acontecerem. Então, no meu ponto de vista, esse é um dos motivos que as pessoas acabam saindo do Brasil e acabam retornando porque elas não conseguem se adaptar a toda essa diferença cultural e coisas que elas têm que fazer. Então se abra para o novo, se abra para o desconfortável e esteja preparada para qualquer situação. E se você decidiu sair do Brasil e agora você está em algum país, independente de qual seja ele, agarra essa oportunidade, porque tem muita gente que quer sair e não consegue, e faça ela acontecer de verdade. O que eu quero dizer com isso? Faça dar certo. Esteja preparado para tudo, lute com garra. Brasileiro é assim, luta mesmo, então não desista. Os primeiros anos, posso falar aí que os primeiros 4 anos é muito difícil, então não desista antes de você tentar todas as tuas fichas, antes de você apostar tudo que você tem, mais um pouco. Não desista, porque uma hora dá certo. Se você estiver aberto, com a mente aberta, com o coração aberto ao novo, as coisas vão melhorar e você não vai cair nessa de sair do Brasil e acabar voltando porque não deu certo. Quero saber se você já pensou em morar fora e se você pensou, você escolheria ainda o sonho americano antigo ou um novo sonho europeu? Ou nenhum dos dois, você prefere ficar no Brasil? E conta nos comentários que eu quero saber. Se esse vídeo fez sentido pra você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou te esclareceu algumas questões que estavam na sua cabeça, deixa nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Um beijo e até a próxima. Tchau!